Chegamos então na história de José, onde abrange o capítulo 37 ao 50. Toda a vida de José tem por preencher os últimos capítulos do livro de Gênesis, desde seus primeiros sonhos em Canaã até a sua morte no Egito. Esta história ocupa mais espaço no livro de Gênesis do que de qualquer outro patriarca. Embora fosse apenas um dos filhos de Jacó, José é apresentado em Gênesis como um grande patriarca, assim como Abraão, Isaque e Jacó. No decorrer das próximas 3 semanas que estudaremos sobre a vida de José, veremos que se destacam-se 2 verdades teológicas muito importantes. Primeiro, Deus cumpre suas promessas. Segundo, Ele pode transformar maldade em bênçãos. Mas antes de entrar especificamente na vida de José, teremos que conhecer um pouco de quem foi José e o que ele representa dentro da história. José do Egito, assim como posteriormente foi conhecido, é o 11º filho de Jacó e o primeiro de Raquel, a esposa que seu pai mais amava. O capítulo 30 do livro de Gênesis descreve toda a disputa de Raquel e Lia, sua irmã, que também era esposa de Jacó. Assim como já vimos nos estudos passados, Raquel era uma mulher estéril e sofria muito por não poder dar filho de seu ventre a Jacó. Porém, o texto bíblico diz que Deus se lembrou de Raquel e ela se tornou fértil. Assim, ela deu à luz a José e depois a Benjamim. José nasceu em Padã Arã, 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. Nessa época, o patriarca tinha cerca de 90 anos de idade. Tinha ele José como seu filho preferido, pois além de ser filho da velhice, também era filho de Raquel. Um fato que confirma essa condição de que José era o filho preferido é o episódio do reencontro entre Jacó e Esaú. Naquela ocasião, José e Raquel foram colocados no lugar mais seguro da comitiva. Se algo desse errado, Raquel teria tempo suficiente para fugir com José. Embora José fosse um dos filhos de Jacó, ele se destacou como uma grande figura patriarcal, semente de Abraão, Isaque e Jacó. E sua incrível história contrastam com as histórias anteriores de estupro, assassinato e prostituição. Ao contrário dos outros patriarcas que frequentemente tropeçaram e se comportaram mal, José permaneceu puro e compassivo. Assim como Daniel, José foi um profeta e homem sábio e se comportou de forma inteligente. Sempre encontrava soluções certas para os problemas políticos e econômicos. José foi um servo que Deus usou para fazer revelações divinas a fim de se comunicar com seu povo. Entretanto, não só recebeu os sonhos de Deus, mas também foi capaz de interpretar os sonhos de outras pessoas, desde a prisão até a corte do faraó. Ele representa a pessoa justa por excelência. Sobreviveu ao crime, ao engano e à violência. Deus derrotou os atos do mal e as armadilhas dirigidas a José e as usou para cumprir seus desígnios. De fato, nosso Pai transformou todos os atos ímpios em oportunidade para exaltar o nome de José. Em cada situação, José surgia mais forte, fosse da cisterna, da escravidão, da prisão ou da corte do faraó. A bênção divina para José não era apenas para sua fidelidade, mas por meio dele a bênção de Deus a Abraão seria cumprida. Através dele, não apenas a família de Israel, mas todas as nações seriam abençoadas e salvas. Depois de Rubens, o primogênito de Jacó, se deitar com Bila, sua serva, Jacó passa o direito da primogenitura a José, que por sua vez
recebeu uma porção dobrada da terra prometida. De sua descendência vieram 2 tribos, Efraim e Manassés, que juntos ocuparam 2 territórios de Canaã. Para iniciar nosso estudo de 3 semanas consecutivas estudando sobre a vida de José, nesta primeira semana nos concentraremos sobre o início da sua vida. José é o filho favorito de Jacó, que ironicamente é apelidado de sonhador, cujo significado literal é mestre dos sonhos, o que sugere que ele seria um especialista em sonhos. Esse título lhe cabe muito bem, porque ele não só recebia, entendia e interpretava sonhos proféticos, mas também os realizava em sua vida. No início do estudo veremos que a previdência de Deus é confirmada, apesar da maldade e da perversidade do coração humano. Por ser o preferido de Jacó, desde muito jovem José causava inveja aos seus irmãos. Suas atitudes e sonhos eram o principal motivo para explicar a ira de seus irmãos por ele. Com isso, recaiu sobre a família de Jacó muitos problemas familiares. E na lição de amanhã, veremos quais foram esses problemas e os resultados deles. Que Deus os abençoe e até a próxima.